E estamos aqui no capítulo 10. Eu gostaria que os irmãos abrissem o capítulo 10. E nós vamos reler, porque hoje nós vamos dar um en passant fechante, um en passant sintetizante, recapitulante e concluizante. No texto de Daniel, capítulo 10, diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, em 537 a.C., é a história do Brasil mais 24 anos. É a história do Brasil mais 24 anos. Foi revelada uma palavra a Daniel, aquele mesmo Daniel, de 70 anos atrás, que o rei Nabucodonosor deu o apelido de Beltesazar. Ele mesmo, sou eu, estou bem aqui, estou aqui. A palavra era verdadeira e envolvia grande sabá, grande conflito, porque a palavra diz respeito a um grande e prolongado conflito, não é, Rafael? Lembra ontem lá? Nós ficamos digitando por horas, porque para preparar para os irmãos da semana que vem, o estudo de Daniel 11, sendo que Daniel 10, 11 e 12 formam um conjunto, né? São 3 capítulos, divisões nossas aí, não tem, se você for lá no Tanakh, não tem essas divisões, mas também foi uma revelação direta a Daniel específica para Israel. Os capítulos 7, 8, 9 e 10, 11, 12, ela faz referência a um período muito conturbado, que vai aqui desde o ano 537 até o ano, a priori, até o ano 164 a.C., com o reinado do Antíoco IV Epifânio, que foi um tipo do anticristo. Mas na realidade essa revelação se estende até lá na tribulação, lá dentro da segunda metade da última semana de Daniel, que fala do anticristo. Então, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, grande sabá, porque não somente o assunto da revelação, que é a consumação do plano de Deus para Israel, fala de muitas lutas, muitos conflitos entre os reis sírios e os reis egípcios, um no norte, um no sul, e Israel no meio apanhando os dois, ou seja, muito conflito, muita guerra, muita luta, mas também porque essa revelação foi dada sob debaixo de muita dificuldade. A gente já viu isso, hoje nós vamos dar um pincel aí, vamos acabar de ver a questão. Eu guardei um aspecto para depois. Houve briga no ar para esse Sedex chegar na mão de Daniel. O anjo carteiro teve dificuldade de passar pelo quintal de Satanás. O Miguel, bombado, teve que vir lá e dar uma moral para ele. Lembra? A gente falou sobre isso. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Enquanto você não me falar, eu não paro. Sua revelação já tinha citado desde o primeiro dia. Só por causa do sabá, da dificuldade, da luta, do conflito, é que a resposta não tinha chegado ainda. Só no dia 24 do mês de Nissan, do primeiro mês, ele estava provavelmente, isso não fala aqui na Bíblia, mas são as conjecturas teológicas daqueles que comentam exegeticamente o texto, ele estava à borda do grande rio Eufrates. O Daniel, ele prestava serviço na capital, a Babilônia.
E geograficamente ele estava a 65 quilômetros de distância do escritório dele. 65 quilômetros daqui aonde, hein? Em termos de Belo Horizonte. Daqui em Lagoa Santa, né? Um pouquinho mais. Não, 65. É como se ele trabalha aqui em BH e estivesse ali quase em Lagoa Santa. Ele provavelmente ele era um dos principais funcionários públicos do Império Persa. Bem provavelmente ele era o segundo homem mais importante do Império, abaixo somente do próprio Ciro Dário, né? Que era um governo de coalizão. E ele provavelmente estava fazendo uma viagem a trabalho, uma viagem diplomática, a não ser que ele tivesse férias, mas de qualquer maneira ele não estava no seu local, no seu QTH, no seu escritório. E, estando ele lá, por algum motivo, à borda do grande rio Tigre, ele levantou os olhos, verso 5, e olheis e eis um homem, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, ou Ufir, né? Conforme a tradução, porque a diferença lá no hebraico, muitas vezes da letra, é que vem um risquinho, e outras vezes o risquinho é como se, já viu quando você está tirando a caneta assim do papel e ele dá um risquinho, um micrométrico, aí já vira outra letra no hebraico. Por isso que às vezes tem essas coisas. Mas tanto faz. É um ouro do melhor que tinha. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ouro puro de Ufaz, é o melhor ouro que tinha. É igual tem certos produtos que são característicos. O melhor dele ou é na Escócia, ou é em Salinas, ou é em Minas, né? O melhor que, né? O frango a tucupi, é lá no Pará, então tem, né? Aquela coisa amarela horrível, é lá em Montes Claros, então tem o melhor ouro que tinha era desse lugar aqui, o de Ufaz, ou o Ufir, né? O seu corpo era como berilo, o berilo, na realidade a palavra no grego que é taxis, que é o berilo, ou pode ser o topázio, ou pode ser o berilo amarelo, né? Que é o berilo verde. O jaspe amarelo, de qualquer maneira, era uma pedra, aquela pedra mais bonita. Já viu o topázio? Eu gosto muito de geologia, né? Eu tenho PPT, essas coisas sobre pedras, mineralogia. O topázio é minha pedra favorita, ele é aquele amarelo dourado, ele é lindérrimo. Já viu o topázio? Topázio. Sim, mas no caso aqui específico no hebraico é o amarelo. Ou é o berilo amarelo, ou é o jaspe amarelo, ou é o topázio. Porque essa aparição aqui, essa pessoa que está se revelando a Daniel, ele tem uma predileção muito grande pelo dourado. Porque na realidade o ouro é símbolo de glória, de divindade. E esse mensageiro que vem ao encontro de Daniel à borda do rio Tigre, ele quer causar impacto. Ele quer impressionar Daniel. O rapaz não tem muita consideração pelo menino, ele marca enquanto ele vai todo malacafento. Eu aposto que quando vocês namoravam, que o pastor Geraldo marcava enquanto você, ele penteava os poucos cabelos, ele põe uma roupinha bonita, ele passava graxa no sapato, né? Passava um curso de ensino na sobrancelha, tá? Jogava um papo na banha. Ele ia no capricho, né? O anjo aqui deu uma caprichada. Deus falou: o anjo, eu preciso que você leve uma mensagem para Daniel, e eu quero que ele fique impressionado. Ele tem que ficar impressionado para ele ter noção da importância da mensagem. Aí ele se apresenta de uma forma muito intensa, tudo assim muito dourado, muito reluzente. Nós vamos ver os detalhes, vamos acabar de ler aqui. Vai prestando atenção, ó. Vestido de linho, bom dia, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como um berilo. Imagina o corpo dele, do
o anjo teria um topazão, um grande topazo, um jaspião, um berilão amarelo. Não é? É uma coisa de impressionar uma pessoa mineral se apresentando assim, não é uma coisa, é para causar impacto. Você já viu um berilo gigante andando e falando por aí? Como é que chamava aquele super-herói que era o nome de pedra? Coisa. Eu já penso mais naquele Exterminador do Futuro 2, aquele rapaz metálico que a arma fica presa, só que amarelo. Aquele ali já é impressionante, ele é todo de mercúrio, né? De mercúrio. Esse aqui é mineral, ele é um grande berilão. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, e a voz das suas palavras, era como estrondo de muita gente. Era para impressionar, o rapaz quer impressionar. Inclusive existem duas opiniões a respeito desse varão. Eu levantei os olhos e eis ali um ish, né? Um varão, um homem, vestido de linho, que linho é o uniforme do céu, já notou? O linho, sempre que fala de alguém do céu, inclusive como nós tivemos lá, o uniforme celestial é de vinho, linho. A bebida celestial é o vinho, é de linho. Nosso uniforme, então, se você não gosta de linho, tem gosta, componente, já vai acostumando. Então vai usar linho o resto da eternidade. Então, mas existem duas opiniões com relação a essa pessoa aqui, esse ser. Que ele é um anjo muito poderoso, da alta hierarquia angélica celestial, ou que ele é o próprio Jesus Cristo pré-encarnado. Ou seja, no caso aqui é uma teofania ou uma cristofania. Né? Teo, Deus, fania, fané, panim, rosto. Né? Um teopanim é quando Deus mostra o rosto, ele põe a cara. Ou quando Cristo, mesmo antes de encarnar, ele mostrava a sua face. Né? Um teopanim ou um cristopanim, uma teofania ou uma cristofania. Quem acha que esse aqui é um anjo muito poderoso, levanta a mão. E tem a turma que, teólogo, o Rafa já está acostumando, segunda citação. O Rafa já está acostumando. Muitas vezes ele fala assim, poxa, é ou não é? Não podemos afirmar. O texto deixa espaço para duas possibilidades. Ele não é enfático. Ele fala o que tem que falar. Aí você, com o seu raciocínio conduzido, seu entendimento conduzido pelo Espírito Santo, você vai encontrar paz em crer que é de uma forma ou de outra, porque ou é uma coisa ou é outra. Aqueles que conjecturam que esse anjo, que essa pessoa aqui, né, que está trazendo, está aparecendo para Daniel, é um anjo poderoso da mais alta hierarquia, eles argumentam o seguinte: bem, como diz o livro que eu digo, né? Ele fala que eu falo assim, bem, esse aqui não pode ser Cristo, tem que ser um anjo, porque ele precisou da ajuda de Miguel para trazer essa revelação. E dois, porque quem argumenta que esse aqui é Jesus Cristo está encarnado, eles falam assim, nossa, mas tem muita semelhança entre a descrição desse ser e a descrição de Cristo, lá em Apocalipse 1. Nós já estudamos. Que João, ele está lá quebrando a pedrinha dele lá em Patmos, aí ele escuta uma voz como de muitas águas, ele olha para trás, aí ele vê Jesus Cristo glorificado, já pós-ressurreição. Oi? E esse trechinho que nós estamos lendo aqui? Nesse pedacinho, quando fala no dia 24 de Jeremias, se refere lá do 9, no princípio das pessoas, porque aí parece que veio mensagens que foram alguns dias, aí depois já muda, né? No terceiro ano. Não, capítulo 9 é uma visão.
lá do versículo 23. Você fala capítulo 9? É, 9, 23. Saiu a ordem do cativeiro. Não tem nada a ver, capítulo 9 tem absolutamente nada a ver com isso. Não, porque não é lá que fala. Isso aqui nós até conversamos. No mês de Nissan, começa na lua nova. No primeiro dia de lua nova, que cai mais ou menos, nós falamos semana passada, que cai mais ou menos no dia 14, 15, aí começa o ano. Aí o judeu fica curtindo o Réveillon dele 2 dias, dia 1 e 2. No dia 3 ele começou o jejum dele. O jejum dele durou 21 dias e durou até o 24º dia. Pois é, mas não é no 9 que fala. Não tem nada a ver com 9. O 9 já aconteceu há 2 anos atrás. Mas já é outra visão. Não, eu estou vendo se é o 9 que fala que Miguel veio deixar. Não, é desse que nós estamos estudando. Mas qual versículo? Lá no versículo 13, 14. etc. No versículo 13. Ah, tá, não é porque está me dando a impressão que é o que está o inverso, né? Não Acho tem. que já é outra situação. Você está falando coisa lá de 2010, 2011. Nós já estamos em 2013. Não, é porque está me dando a impressão o contrário, mas é porque eu estou lendo errado. O capítulo 9 já passou, já foi. Já foi revelado. Agora nós estamos no 10. Esse aqui é o sabá, que é o conflito, o grande conflito. Daniel começou a orar no dia 3 de Nissan, pedindo a revelação de Deus, que ele estava preocupado com o futuro imediato de Israel. Israel, meu povo, já tem 2 anos que voltou lá para a Palestina e está passando aperreio lá. Eu estou fazendo o que posso aqui do escritório, mas a coisa ainda está difícil. E aí, Deus, como é que é? Você está acordado aí? Alô? Você está sabendo o que está acontecendo? Aí Deus fala, vai lá e fala lá para o meu servo, eu já acordei, eu estou sabendo o que está acontecendo e já tem planos para ele sair até lá para o final da tribulação. 2.500 anos para frente. Fala isso lá para ele ficar tranquilo. Eu estava perguntando ao contrário disso. É porque ali, na hora que fala desse negócio do olho, da tocha do fogo e tudo, ele passa a mensagem para ele, só eu, Daniel, tive lá no 7. Isso já foi depois de 21 dias tentando passar pelo céu, na atmosfera. Aí depois é que começa a falar que certa mão me tocou ali no 10 e me sacudiu. Ainda é o mesmo? É isso que eu queria saber. Sim. Porque na hora que ele viu ali, que já começou a conversar com ele, dá a impressão que mudou, que é outra pessoa, uma outra mão que tocou aqui. Esse é que fala para ele que foi resistido, não o lado dele. Sim. Mas ele está A tendo. impressão que são 2 diálogos separados, isso que eu estou querendo perguntar. Não. Como tudo em teologia, aqui existem 3 interpretações. Não, porque no caso, se for um diálogo diferente, aí não precisa falar que esse aqui foi resistido. Pois é, os que defendem a cristofania, os que defendem a angiofania, cada um tem seus argumentos. Alguns defendem que aqui tem 3 personagens angélicos dialogando com Daniel. Cristo só aparece e depois fala tchau, fiquei com os meus assessores, que são 2 assessores. Já tem uns que creem que Cristo aparece, oi Daniel, te impressionei, caiu no chão, agora eu estou me retirando, vou voltar lá do céu, o que eu vou fazer? Os meus assessores continuem conversando com você. Meu assessor, e tem uns que creem que é só um anjão conversando do início ao fim, e tem 4 interpretações, né? E um que acha que é Cristo falando do início ao fim. Então tem interpretação que acha que é só Cristo que interage com Daniel. Só Cristo. Tem uns que acham que é só um anjão. Tem uns que acham que é Cristo deixando 2 anjos e uns que acham que é Cristo deixando um anjo. É que esse 10 dela aqui dá a impressão que mudou, né? Agora Sim. não me tocou. Os que defendem uma dessas teorias tiveram essa mesma impressão que você. Eu particularmente, creio que a princípio é uma cristofania, Cristo se manifesta. Na parte que fala dos olhos com tocha. Exatamente. O Cristo é descrito no 5 e 6. O Daniel, quando ele vê no 7 e no 8 e no 9, ele não aguenta a visão e cai. Desmaia. Aí Cristo não aguentou não, vou me retirar e deixa o anjo aí. Aí vem outro e toca ele no 10. Exatamente. Essa é das 4 que eu mais tenho
simpatia. Cristo se apresenta, impressiona, ele desmaia. Enquanto Daniel está desmaiado, o anjo comunicador, né, é que toca nele e acorda. E vai até o final do 12. Entendeu? Porque tem uns que já creem que depois esse anjo é substituído por outro anjo. Porque lembra que a visão vai até lá no 12. Aí você tem que ver todo o contexto. Porque já um outro anjo do outro lado da beirada dele fala: e aí, rapaz, você já falou para o Daniel? Calma que eu estou falando, fica frio, é isso. Então fala para ele. É só ver todo o contexto. Então tem essas 4 possibilidades. Cristo aparece e fala até o fim. Cristo aparece, vai embora e deixa o anjo falando. Cristo aparece, vai embora e deixa 2 falando. Mas de qualquer maneira, os teólogos ficam doidão, né? A fim de ser exato, mas não é possível. Porque o principal de tudo é a mensagem em si. O capítulo 10, na realidade, é só uma preparação. Aí Carlos falou X, não. No dia 23, depois de comer um maravilhoso sanduíche que ele trouxera na sua matuta, lá da casa da filha dele, que o recebera no dia anterior, um sanduíche que eu faço, o hambúrguer que ela própria fabricou com as mãos, com a carne e tendo dormido muito bem, né, após ter chegado em casa de tão cansado, nem ter ligado o computador, ter despertado, etc. Ele pegou o ônibus, aí, nesse inteirinho o trocador, aí ele chegou, ele ajeitou a levantar a palha. Contar todo o contexto, poderia ir direto ao assunto. O assunto propriamente dito está no 11. Só que o Daniel morreu pelo Espírito Santo, ele quis contar em que circunstância ele recebeu essa mensagem. E ele está dando essa circunstância aqui. E dentro da descrição dessa circunstância, quando ele está ali de bobeira, chutando a pedrinha, lembra das nossas Bíblias? Ele está lendo. De bobeira na beirada do rio Tibre, ele levantou assim: ó, é um anjo. E um anjo dos bonitos, ainda em amarelado esse, né? Aí ele descreve. Alguns creem que esse aqui é o próprio Cristo, pré-encarnado na sua teofania ou cristofania, pela semelhança que existe na descrição dessa pessoa com a descrição que se faz de Cristo glorificado, trazendo a revelação para João na ilha de Patmos, conforme está narrado em Apocalipse 1. É só você comparar. Então, alguns argumentam isso. Não, esse aqui só pode ser Cristo, porque do jeitinho que está escrito aqui, está escrito em Apocalipse 1, foi de fogo, tal, bronze, cetro, linho, blá blá blá. E também porque lá no 3, lá no 10, 17, ele chama esse ser de Adonai. No 10, 17 ele fala assim: como, pois, pode o servo do meu Adonai falar com o meu Adonai? Que é um título divino. Então, quem argumenta que esse aqui é Cristo, o tempo inteiro tem a favor dessas duas questões. A semelhança da descrição da pessoa com a descrição de Cristo em Apocalipse 1 e o fato de que Daniel o chama de Adonai, aqui no 17. Já os que argumentam que esse aqui não é Cristo, mas sim um anjo, argumenta que, poxa, mas Cristo teve 21 dias de dificuldade para passar pelo céu, para trazer essa mensagem, precisou ajuda lá do sarado, do Miguel, né? E o fato de que, respondendo à questão de quem defende que é uma teofania, por causa da similaridade, né, da semelhança com a descrição de Cristo, fala, no problem, porque quando se estuda angelologia, nós sabemos que, você sabia que a sua anja da guarda é a sua cara, é uma sósia. Quando você estuda angelologia, você descobre que os nossos anjos da guarda, eles são sósias nossos.
Porque o anjo ele pode assumir a forma visual, física que ele quiser. O anjo da guarda do Carlos Hamilton é o Carlos Hamilton. O meu anjo é a minha cara. Mas tem um fundamento para isso? Tem. O anjo da Marta ali, ela é uma Martinha. É um anjo que, se você bater, se por acaso Deus pedir que você veja o anjo da guarda do Marcelo, você vai ver o Marcelo e falar, ô Marcelo, eu não sou o Marcelo, eu sou o anjo dele. Né? Então, os seres angélicos assumem uma semelhança visual com aqueles com os quais eles se associam para prestação de serviço. Hebreus não fala isso? Acaso não são eles todos servos, ministros de Deus enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação? Lembra desse texto? Ou seja, os anjos são os ministros de Deus enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas nesse texto ele fala que eles têm a mesma aparência? Não. O pessoal é apressado? Não, curiosidade, ele fala assim. É apressado. A gente tem que fazer um suspense, então, não está lá em Atos. Vamos estabelecer a base agora. Isso está Sabe o em. que eu já estou pensando? Não, porque eu não sou telepata. Eu já estou pensando na questão do. Porque se tem algum fundamento bem claro sobre isso, quem tira muito proveito, eu acho, são os espíritos. Sim. Satanás tira proveito de tudo. Porque os demônios também são anjos caídos. Se eles têm esse potencial, Sim, o anjo tem esse potencial. eles vão utilizar. Tanto é que aquele está aparecendo na forma. Ele é só um espírito. E aquele está aparecendo, se não for Cristo, na forma de um homem. Com pé, mão, boca, cabelo. É tanto que quando Samuel foi tirado dos mortos, Sim. O demônio que enganou Assumiu a Saul forma dele. assumiu a forma. Saul viu Samuel e era um demônio. Não, eu conheço N pessoas na minha família que foram se envolver com essas porcarias aí que já viram. Fulanos que morreram antes. Essa semana aconteceu um exemplo assim, que eu fiquei encabulada. Cabulada é bem mineira, né? Mas eu fiquei assustada. Eu estava conversando com uma cliente, de repente, ela estava com uma fisionomia muito estranha. E eu fui prestando atenção naquilo, de repente começou uma dor de cabeça, que eu fiquei assim. E aí, algo falou por trás dela, uma coisa assim, mais esquisita do mundo. Eu fiquei encabulada com isso. Porque a pessoa estava tão assim, né? E eu tive cabeça a tarde inteira e a noite toda. Então, mais coisas acontecem no reino espiritual do que a gente imagina. Aí a gente tem que ter só o discernimento, e sempre tendo com base a palavra. Então aqui em Hebreus 1,14 fala, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, no caso nós, ou seja, dentro do estudo da angelologia, a gente chega à conclusão que os seres angélicos assumem uma semelhança visual com aqueles com quem se associam para a prestação de serviço. Isso é mais amplamente explicado nos Torão. Agora eu nem falei, mas olhei. Nos Torão, nas tradições judaicas. A tradição judaica é canônica, é inspirada? Não. Mas muitas vezes as tradições judaicas são a base de muitos textos que nós temos como inspirados e canônicos, mesmo porque a Bíblia foi escrita por judeus em Israel que viviam lá debaixo dos costumes e das tradições judaicas. Mas que foi também. Se fosse mineiro, teria muito cheiro de pão de queijo. Que foi atacada rigorosamente por Jesus Cristo. Que ele cita, por exemplo, a Taná fala: honra seu pai e sua mãe, e Jesus citou esse texto. A sua tradição fala: aquele filho que puder falar alguma coisa do seu pai e sua mãe de proveito, isso é bobão, acho. E aí Jesus diz: vocês se contradizem com a sua própria tradição. Então, anular a palavra de Deus por causa da sua tradição. Jesus atacou diretamente a tradição judaica. Mas, quando o Espírito Santo usou os judeus, que 99,999% dos textos da Bíblia foram escritos por judeus.
ele usou pessoas que viviam sob a cultura judaica, que tinham e viviam e experimentavam, vivenciavam dentro da ótica e da perspectiva judaica. Por isso que é importante a gente ir lá entender o costume, o que cercava, em que circunstância histórica, geográfica, morfológica, lexográfica, aquela questão está envolvida. Então, por exemplo, quando eu estou procurando aqui, quando Pedro ele é aprisionado e a igreja está lá em oração por ele. Lembra, esse texto está aqui em Atos. Eu nem ia tocar nesse assunto, porque esse assunto costuma deixar algumas pessoas confusas. Acho que é umas ou duas. Envolvendo o nome do Senhor, o rapaz aqui, como é que chamava o rapaz que mandava aqui? O Herodes já tinha matado um. E ele está querendo matar outro. Exatamente, Atos 12. Não sei se os irmãos já leram Atos, eu sei que tem uma pessoa aqui, que nós lemos o Atos inteirinho, uma sentada só, porque ele está uma fominha, né? Graças a Deus. Aí, não sei se vocês já leram Atos 12, o Herodes já tinha mandado matar Tiago, um dos apóstolos, Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Um dos favoritos de Cristo, estava lá no Monte da Transfiguração, né? Sempre ele era ali era um dos peixes de Jesus, né? Um dos mais próximos. E ele foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a morrer. O Herodes, ele queria ser bem visto pelo povo, e ele viu que matar crente, matar apóstolo, dava ibope. O povo gosta quando mata apóstolo. Ele matou um e falou: olha como é que o povo me aplaudiu. O povo gostou, né? Vou ser eleito. Ganhei voto com isso, porque né, o eleitorado dele era basicamente anticristão. Era um pessoal que odiava o crente. Aí ele prendeu Pedro e falou: agora o próximo é Pedro. Como hoje eu tenho uma farra para ir, eu vou para a night. O Herodes era muito baladeiro. Ele foi para a balada e falou: amanhã eu mato esse rapaz aí, o Pedro. E Pedro está lá na prisão. Ele está lá na prisão e acorrentado, soldado acorrentado, grade. Aí vem um anjo e tira ele lá da cadeia. Ele não sabe se ele está acordado, se ele está dormindo, se é uma visão. Ele vai fazendo igual o rapaz lá de novo, né? Ele atravessa a grade, as algemas caem, está tudo aqui em Atos. E a igreja está lá fazendo uma reunião de oração, vigília, né? Atravessando a madrugada de oração. Vamos matar o PP. Vamos matar o PP. Como é que nós vamos passar o PP? Ele é o líder, a chave, quem tem é ele. É que a gente fica. E estão lá orando: Senhor, tem misericórdia. Não sei como é livre o Pedro. Está lá na mão do poder romano. Possível, praticamente, livrar. E o Pedro, o anjo atravessa paredes, grades, etc. com Pedro, põe ele na rua, fala: olha, já fez meu papel, tchau, bate o pontinho dele e vai embora. Fala: vai para casa. Fica de bobeira aí, não, os camporão estão na rua. O Pedro vai para casa, chega dele e bate na porta. Ele bate na porta e a igreja lá orando: Senhor, livra o Pedro. E o Pedro já está liberado. E ela: ô gente, está suja aqui fora, a porta aí para mim, o bicho está pegando, me libera aí. O pessoal: Senhor, livra o Pedro. Aí alguém, né? Tem gente batendo aí. E nem que quando a pessoa vai lá atender o portão e o Pedro está lá no portão, preocupado com o tamborão passado, né? Olha, fugiu aí o meliante. Se o Ricardo tivesse aqui, ele entendeu do que eu estou falando, que é aquele nosso assunto de ontem. Não é? O rapaz contou uma história parecida ontem. Eu vou nem entrar, né? Pedro que não fez assim. E, mas quando o preso foge, tem que pegar de novo. O pessoal está orando para o Pedro ser liberto. O Pedro está no portão
Mas é tão difícil acreditar que Deus já tenha respondido a oração que quem está batendo aqui no portão não é o Pedro. Né? Diz o seguinte, quando ele bateu, Atos 12, 13, quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rosa ver quem era. Ô Rosa, vai atender o portão. Ela era empregada. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: você está doido, mulher? Pedro está liberado? Nós estamos orando aqui, mas nós estamos só preenchendo o protocolo. Eu acho que não vai liberar, né? Nós estamos orando aqui só por orar, porque a gente às vezes ora assim, né? Para orar que é obrigação, não necessariamente porque eu creio que vai acontecer. Está doido? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então eles disseram: é o seu anjo. É aqui que é a base daquilo que eu estou. Essa volta toda para explicar isso para os irmãos. Dentro da cultura judaica, eles sabiam. E o Espírito Santo traz essa pincelada da cultura judaica aqui para dentro do livro de Atos, porque o aspecto aqui, a conotação é judaica. Dentro da cultura judaica e nas inferências do estudo da angelologia, nós sabemos que os seres angélicos assumem uma semelhança visual com aqueles com quem se associam para a prestação de serviço. Ou seja, o seu anjo da guarda é a sua cara. O do Augusto deve ser feiozinho, hein? Não, na verdade, ele não é exatamente, ele pode assumir, né? Exatamente, ele assume, exatamente. Ele se metamorfoseia. Ou ele reflete aquilo que ele está Sim, até ele, como ele tem essa capacidade, eu estou pensando assim, até de se tornar diferente também, no caso de uma batalha, alguma coisa que quer te proteger, por exemplo, está numa rua. Ele se metamorfoseia da forma que ele Porque funciona. tem uma história de um pastor, que as pessoas que iam atacar ele de madrugada na casa dele, chegaram lá e viram várias pessoas com metralhadores, tudo, você tem um exército, e foram embora. E falaram no outro dia na cidade que o pastor estava no campo, tinha um exército protegido. Então a gente imagina que os anjos Eu já vi muitos testemunhos desse tipo também. Então, assim, eles não estavam falando na forma do pastor, ou eles estavam na forma de algo para intimidar o inimigo. Ele pode mudar desse ponto. 2 Reis 6, Eliseu e o seu servo. Exatamente. Mas de qualquer maneira, as escrituras não são exaustivas com relação a tudo que é pertinente à angelologia. Pode usar a frase? Ela falou que não caiu ainda não, viu, Rafa? Nós temos que devolver as frases do paqueteiro. Não, mas a intenção... Nós ficamos meia hora só tirando crase do texto. Mas Eu vou a voltar intenção frase. de dar esse prazo é exatamente para os novos textos virem já... Até 2016 pode usar crase ainda. Eu estava chateado porque tem que parar de usar crase. É tão bom. Eu já vou parar. Cara, Oi. Você pode tirar, se Jesus Cristo está à destra de Deus, etc. Aquela situação que ele apanhou, que sofreu, etc. Ele está com a nova forma, mas permanece assim os machucados. É o único que vai ter feridas eternamente. Evidentemente. O osso também, Não. que ele levou muito soco, né? Sim. Pelo menos as feridas dos pregos, esses são eternos. Né? E aquela que eu tomei que o dedo também está lá. Nunca vai acabar. Deus que não. Esse não. Mesmo porque que o general vai jogar as medalhas fora? Isso aqui, honra de bravura, quase morri para salvar aquele pelotão inteiro, isso é bicho. Agora, sobre O árbitro, o rosto machucado e tudo, a Bíblia não fala nada sobre isso. Agora fala, Jesus fala também, vem aqui, põe as mãos aqui e vê as feridas. Sim, eu penso que isso para ele é motivo de... Porque quando aparece lá em Apocalipse, ele está... É o casamento de situação. Casamento que casou. Aquilo que o Joel sempre come do meu aqui. Leva o seu lugar aqui. Então, de qualquer maneira, o propósito, seja anjo, seja Cristo, o propósito dessa visualizância toda, né, desse impacto visual do personagem,
Isso acompanhado de uma voz potente e autoritativa, como que eu tenho que obedecer essa voz aí, é causar uma forte impressão em Daniel e sublinhar, lumicolorizar a importância da mensagem. O pós-texto revela que realmente não é Cristo, né? É tanto, como você bem citou antes aí no início, que ele precisou de chamar um anjo para derrotar e nós sabemos que Jesus mas eu nem estou querendo aprofundar muito um ultimátum, mas isso também não é problema, porque fala aqui, os que argumentam a favor da interpretação de que esse aqui é Cristo, questionam o fato de que, se o personagem é Cristo, por que ele precisou da ajuda de Miguel? Aí o pessoal replica. Mas é porque parece que é dividido, são vários acontecimentos. Sim. A parte ali Essa aí já é a sua interpretação. Eu estou respondendo que a interpretação dele é que não é Cristo, por exemplo. Não faz conta que você defende isso. Para quem fala que isso aqui não pode ser Cristo porque precisou da ajuda de Miguel, esse questionamento não é de todo válido, pois Cristo, por ocasião do arrebatamento, vai utilizar novamente, ou pela primeira vez, os serviços de Miguel para deter as hostes satânicas para a passagem da noiva. Isso conforme a Tessalonicenses. Então isso não é necessariamente uma questão de competência, mas de delegação. Não é por uma questão de Cristo precisou, não é que ele precisou, não é questão de que ele não tinha competência para fazer. É uma questão só de delegação. Mas o contexto fala que houve uma resistência. Então, ou seja, ele não conseguiu, ele não pôde resistir. Então, por isso que veio. Então, não é questão de. Aí é questão de realmente o demônio era mais forte que. Sim. Pois é, por isso que existem 4 linhas de interpretação. Porque Deus que argumenta do Porque se o demônio pode resistir Cristo, logo ele não é Deus. Pois é, esse é um argumento para quem defende que não é Cristo. Entendeu? Mas de qualquer maneira, sendo Cristo ou não, né? Porque agora eu posso usar a frase que ela me devolveu a frase. A semelhança dos nossos anjos, que assumem essa semelhança visual, muito possivelmente o anjo que aqui representa Cristo, caso não seja uma teofania, ele está assumindo uma semelhança visual à de Cristo em glória. A glória que ele tinha, que ele deixou, que ele veio, se humilhou e que ele voltou e retornou para ela, que é caracterizada por linho, por brilho, por bronze polido, por voz e muitas águas, por rosto de relâmpago, por olhar de chama de fogo. Essa coisa que está descrita aqui volta a ser descrita lá em Apocalipse 1. Então, se o anjo do Pedro parece com Pedro, e por inferência eu posso ter que o anjo dos carros parece com os carros, né? O anjo de Cristo é semelhante a Cristo. E isso existem outras ocorrências, né? Eu vou aqui também aprofundar na angelologia. Colocação muito estranha. É que a colocação do expulsar de Adoriel. O anjo só não colocasse para guardar o caminho. Poderia ter sido o próprio Jesus que guardasse o caminho. Fala que era um querubim um querubim ninja, né? Que poderia ser esse Miguel que é Deus? Né? Que vai ter, que poderia ser esse Miguel ou não, e que também vai ter essa questão aplicável. Não, mas Você está falando lá do Gênesis 3, né? Assim que a pomba pisou na roda e foi expulso. Inclusive, isso é tipológico de Cristo em vários aspectos, não vou entrar neles, mas ali só fala normalmente que são querubins ninjas. Tipo um charco laminoso. E Jesus, quando aparecia no Velho Testamento, eles citavam como anjo do Senhor. É uma das expressões como teofania. Sim. Né? Jesus, Deus na forma de anjo. Tanto que tem muitos textos. Ou aos olhos dos judeus, com semelhança angélica, né? Porque eles não tinham tanto discernimento assim, porque eles estavam ainda na revelação progressiva e parcial, e acumulativa. Mas então, a descrição desse ser, né? O linho fala de pureza e justiça inerente ao caráter que é o nosso uniforme, o uniforme dos celestiais. O cinto trançado com fibras de ouro fino, de qualidade incomum, né? Porque de um farro de um fio, fala de glória. Todo o corpo do varão era como uma joia gigantesca
transparente com resplendor dourado, né? Taxis no hebraico, né? Que é o topázio amarelo, o berilo amarelo, o jaspe amarelo, aquele jaspe bonitão, aquele topázio brilhante. Topázio é lindo, né? Topázio é minha favorita. Mais do que mais que isso, mais que já é amarelo, bonitão, né? Junte-se à brancura ofuscante do linho, ao brilho do cinto de ouro e ao resplendor desse berilão gigante, né, dessa pedra preciosa gigante, o relâmpago do rosto, o fogo dos olhos e a incandescência dos braços e dos pés. A gente ficaria impressionado, ficaria, não? Quem fala assim, um anjinho brilhando aqui? Você vai impressionar. Resultado: Daniel despencou no chão, desmaiou. E a escolta de Daniel encegou as canelas. Né? Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, igual a irmã dele falou. Eu não vi, mas eu tive a impressão de uma coisa ruim, assim, um negócio esquisito, que é mais espiritual do que visual e físico. A mesma coisa com os batedores, escoltas de Daniel aqui. Ele era mais do que governador, ele era Já viu os políticos quando está na rua, como é que vem cheio de batedor, de escolta? Como é que é? Guarda-costa? Os guarda-costas do Daniel foram embora, saíram correndo, eles não viram nada, não. Se eles são mineiros, né? Fossem mineiros, falaram assim: eu senti um trem ruim, senhor. Eu até fui embora, nem aguentei ficar ali. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Os guarda-costas da eminência aqui, né? Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Aí na hora que ele ouviu o vozeirão, já tinha impressão visual. Na hora que veio a auditiva, ele não aguentou. Caí sem sentidos, rosto em terra. Já vê aquelas coisas que a gente vê nessas vezes, cacetadas e tal? Quando a pessoa cai assim, que ela nem põe o braço, vai de pá, vai de cara no chão. O desmaio foi tanto, que normalmente a pessoa vai cair. Igual aquelas vídeos de cacetadas. Pum! Foi de cara no chão. É isso que conta aqui. Ele despencou no chão, ele desmaiou, a escolta de Daniel fugiu. E depois que ele acordou, que o anjo tocou nele, ela citou de 300 vezes, o verso 10, certa mão tocou, sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele ficou de quatro no chão. Quando ele acordou ainda, ele nem conseguiu ficar em pé, ele ficou de quatro no chão e ficou tremendo, chacoalhando, fraco, cheio de dores. Ele vai falar mais lá na frente, que quando ele acordou, lá no verso 16, ele desmaiou umas 2, 3 vezes aqui. O anjo tinha que dar. Ele ficar igual quando o computador fica ligando e desligando. Ele ligava e desligava. Ele não conseguia ficar diante daquela visão. E ele fala: não, sabe o que é? Eu fiquei todo dolorido, né? Por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. A palavra no hebraico aqui, dor, indica que é a mesma dor que uma mulher quando está parindo. A dor que a mulher sente lá, na hora do parto, ele sentia em todos os músculos do corpo. Alguém aqui teve o neném mesmo? Que hoje em dia só dá cesárea. Alguém aqui teve filho mesmo? Diz que dói, não dói? A minha mãe mesmo me falou. E eu era muito cabeçudo. Eu era daqueles meninos que é mais cabeça que corpo. Minha mãe disse que foi difícil, que doeu muito. E aí ela já tinha um outro filho que ela tinha tido, foi 7 anos antes de mim. Ela disse que quando eu nasci eu dei trabalho. E foi em casa ainda, e foi na mão de parteiro. Não foi no hospital não, foi lá na Rua Cruzal, foi lá no Alto dos Pinheiros. E mesmo assim ainda nasci com o cordão umbilical todo enrolado no pescoço, não era nem para estar aqui. Ou era para eu estar aí babando aí, tipo com retardo mental, né? Por causa da falta de oxigenação. Deus, por algum motivo, né, me quis aqui.
e permitiu que tivesse uma parteira muito habilidosa, que era vizinha dela lá, e socorreu, e eu estou aqui, a Raquel, em função disso, está aqui também, etc. Mas é a dor de parto, aquela dor que dá lá, só lá naquela tecidura muscular, pélvico-coxiana, eu não falo assim explicitamente, a tecedura muscular pélvico-coxiana, né? A mulher tem muitas dores nessa região, e na hora do parto, ela se estendia a todos os músculos de Daniel. Daí, você, pelo menos, tem noção do que era, quão difícil era para o Daniel ficar em pé. Mas, de qualquer maneira, é só ler todo o contexto. E agora, por causa dos estertores, né? O Daniel foi fortalecido pelo anjo e recebeu essa revelação. Essa situação dele foi por causa do poder de Deus que ele presenciou. Exatamente. Por causa da grandeza da visão do ser que estava trazendo essa revelação para ele. Na verdade, isso aconteceu com João também, lá em Patmos. Normalmente, todo encontro com o anjo é meio desgastante. Né? Isso até mesmo, já que foram citados os espíritas aí, essas pessoas que se dispõem a serem possuídas por demônios, que na realidade elas estão sendo possuídas por demônios, eles acham que são pessoas que já morreram, eles estão meio de novo, né? Mas são demônios travestidos. Conforme a intensidade, a duração da possessão demoníaca, a pessoa também fica totalmente fragilizada. Eu sei que eu tinha parentes que eram espíritas, incorporados essas coisas. Desgaste físico, a pessoa ficava detonada. Depois que o demônio vai embora, a pessoa fica toda mole. Fica arrebentada mesmo. É característico desse tipo de questão aí, né? Mas ainda passei sim. Podemos orar?